Oi turma, bem-vindos ao novo vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, levando um álcool em gel para passar quando encostar nas coisas ou tiver contato com as pessoas e procurando respeitar a distância de 1 metro de 1,5 metro a 2 metros das suas pessoas aí que estiverem próximas, ok? Antes do vídeo começar, passar um recado para vocês que é o seguinte: as rodas de conversa voltaram normalmente, então elas acontecem terças, quartas, quintas e sextas às 11h30 e às 17 horas, e vocês podem escolher qual é o melhor horário para vocês entrarem. Atualmente a gente está falando sobre esse período entre os vídeos que acabaram, que eram os vídeos de atividade sobre a amostra, e os novos vídeos que virão sobre o próximo semestre. Então, basicamente o tema da roda tem sido acompanhar as redes sociais da aba para poder ficar esperto e ficar ligado sobre o dia que a amostra vai acontecer e falar um pouquinho mais sobre o que vai vir neste próximo semestre. Então, vamos lá. No final do semestre, ou por exemplo, no final do ano passado, eu fiz um vídeo com 5 palavras no caso, principais de design, e essas palavras foram palavras como CMYK, RGB, teoria das cores, para poder falar para vocês alguns termos técnicos de design que às vezes a gente passa batido ao longo das videoaulas, e aí eu tiro pelo menos um vídeo, ou se fosse presencial, uma aula para explicar essas palavras que acontecem aí no mundo do design e que às vezes a gente só fala, mas não sabe o que significa. Eu escolhi essas palavras aqui dessa vez, eu não sei se pela luz dá pra ver muito bem, mas eu vou dar um breve parecer sobre todas elas da maneira mais prática que vocês possam entender, certo? Então vamos lá. Como essas palavras foram selecionadas? Foram palavras que nós usamos ao longo do nosso semestre, durante a mostra, quando eu fui explicar para vocês algumas coisas que eram técnicas na hora de desenhar, na hora de recortar, de colar e assim por diante. A primeira palavra, que acontece muito no mundo do design, é paleta. Então, o que é uma paleta? Paleta é um conjunto de cores que você escolhe para aplicar no seu trabalho. Sim, é só isso. É muito simples. É um conjunto de cores que você vai escolher a quantidade de cores que vai aparecer. E que cores são essas? Se vão ser cores frias, se vão ser cores quentes, se vão ser cores super saturadas e muito coloridas, se vai ser uma paleta monocromática, que é uma paleta que só tem um padrão de cor, mas basicamente paleta é uma paleta de cores do seu trabalho. Eu lembro que nas aulas presenciais, para poder testar a ferramenta de conta-gotas, tanto no Photoshop, quanto no Corel, quanto no Illustrator, nós criamos essas paletas de cores com base em fotografias. Então, só para dar um exemplo, se você tirar uma foto do seu rosto e usar o conta-gotas em pontos diferentes, você vai ter uma paleta de cores do seu rosto. Qual é o número de cores que essa paleta pode ter? Bem, para um trabalho oficial, geralmente são escolhidas entre 4 e no máximo 8 cores, para não ficar muita coisa, e geralmente são as mesmas cores, só que com mais saturação, ou seja, mais coloridas, ou com menos saturação, que é quando a gente monta as paletas secundárias e monocromáticas para poder trabalhar. Ou seja, vamos supor, falando lá do logotipo que foi da última aula, que eu escolhi vermelho e amarelo para trabalhar. Eu posso criar essa paleta de vermelho e amarelo. Entre o vermelho e amarelo a gente vai ter o laranja, e o laranja ele pode aparecer na nossa paleta secundária como uma cor que pode ser usada em algumas situações. Então, todas as vezes que um designer falar, mas e a paleta? É uma paleta de cores. Quais são as cores desse trabalho? Ok? Aproveitando que a gente está falando de cor, eu vou falar sobre essa palavra aqui que é análoga, que é uma palavra que eu sempre falo para vocês, e eu sinto que por mais que eu explique, vocês ainda ficam
com algumas dúvidas sobre essa palavra em questão. A palavra análoga significa similar, ou seja, são as cores próximas. No vídeo do ano passado que eu falei sobre termos de design, eu falei sobre o círculo cromático, que é uma das coisas que eu mais enfatizo para vocês sobre o uso, para que vocês aprendam a escolher cores para a sua paleta de trabalho. E aí eu acabei comentando sobre as cores complementares e cores análogas. As cores análogas são todas aquelas que estão próximas. Então, um círculo de cores, né, da teoria das cores, eles têm cores que estão perto. Um exemplo simples, que é o que eu sempre dou, são, por exemplo, as cores frias. Azul escuro, azul e azul claro, eles aparecem como um semicírculo dentro do círculo cromático. Ou seja, são consideradas cores análogas. Análoga é nada mais, nada menos do que um jeito muito técnico e muito profissional de você falar monocromático, por exemplo, só que monocromático e análoga dentro do design é um pouquinho diferente. Então, só para reforçar, análoga são todas as cores próximas. Você vai escolher pelo menos 3, 4 cores que são próximas, que são vizinhas, uma do lado da outra no círculo cromático, e aí você vai ter as cores que são análogas. O próximo ponto é importante porque a gente trabalhou bastante a questão de recortar e colar, principalmente no finalzinho do semestre, que a gente fez as intervenções artísticas do Abapuru, e a gente falou bastante sobre resolução. O que é a resolução da imagem? Se vocês visitarem alguns vídeos do professor Rafael, lá do núcleo de audiovisual, ele repete bastante isso, mas pra gente que é designer, a resolução também é uma coisa importante. A resolução é a qualidade da imagem. Quanto melhor for essa resolução, mais visível essa imagem é. Ou seja, maior é a qualidade dessa imagem. Se eu tenho uma imagem com uma resolução muito baixa, são aquelas imagens que são embaçadas, imagens ruins de se enxergar. São aquelas imagens que estão meio pixeladas, né? Lembrando que todas as imagens são compostas por pixels, que são quadradinhos de uma única informação de cor. Pixel também foi uma das palavras que eu escolhi no vídeo do ano passado. Então, resolução é isso. Quanto melhor for a sua resolução, mais qualidade, vamos assim dizer, melhor você enxerga aquela imagem. Existem explicações mais técnicas, mas basicamente para o design, a gente não precisa se aprofundar monstruosamente no que é resolução, porque a resolução para o designer funciona um pouco diferente do audiovisual ou para fotografia. Dando um exemplo, para um cartão de visita que é pequeno, a gente tem que trabalhar uma resolução muito alta, ou seja, muita qualidade de imagem. Agora, para um banner, para um outdoor, para uma coisa, por exemplo, que fica no meio da estrada, o carro vai passar rápido, essas imagens elas podem ter uma resolução bem podrinha e bem baixa. Por quê? Porque as pessoas vão enxergar a distância, elas não estão enxergando de perto. Então a resolução para o designer, ela é um pouco diferente do que ela é trabalhada em outros setores de comunicação. Mas basicamente resolução, a gente fala de qualidade de imagem. O que é um grid? O grid é diferente do layout. Por quê? Layout é a peça final acabada, acabou, é isso, não vai mexer mais. Então o seu layout é quando ele está pronto, quando ele está finalizado. O grid é o espaço. Lá nas aulas presenciais, quando a gente estava mexendo em Illustrator, eu dei um exemplo para vocês que a gente mexeu em uma revista de mentirinha, e lá eu falei pra vocês que a gente tinha que separar as colunas, separar onde eu quero pôr a imagem, separar onde eu quero pôr o título. Só que em nenhum momento a gente mexeu nem com imagem, nem com texto, nem com nada. Por quê? Porque a gente estava formando o grid. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar algumas imagens passando, logicamente para poder facilitar aí a vida de vocês, mas o grid é diferente do layout nesse sentido. O grid é você pegar uma folha vazia, em branco, e começar a fazer quadrados nela e marcar. Esse quadrado vai ser uma foto, este quadrado vai ser um texto, esse quadrado vai ser um gráfico, esse quadradinho é o número da página.
você está criando um grid. Grid em português é grade, só que ninguém fala em português. Eu vou fazer uma grade na folha. Dificilmente as pessoas falam isso, ou na verdade elas acabam não falando. Então, você pode usar a palavra grid em inglês, que tá tudo certo. Outra palavra que a gente usa bastante, essa eu também falei no vídeo do ano passado, que é o briefing. Por que eu insisto tanto nesta palavra? Porque é uma palavra que a gente usa todas as vezes que a gente vai fazer o projeto. Antes de começar um projeto, um designer precisa obrigatoriamente ter um briefing. O que é o briefing? Briefing é um documento de texto com um monte de perguntas, ou às vezes só com 3 perguntas, mas que são perguntas-chave, são perguntas muito importantes que a gente vai fazer para o nosso cliente. No nosso caso, nossos clientes são núcleo de dança, o núcleo de esportes, cultura digital, porque nós fazemos essas capas, essas artes para eles como uma colaboração. Então, nesse briefing vão as perguntas: como você imagina a sua arte? Que cores você gostaria de ter? Qual a paleta que você gostaria de usar? Quais fontes você imagina? Que estilo de arte você quer? Então, o briefing é um grande documento de texto que vai guiar a nossa criatividade. Então, o designer, ele é pautado, a sua criatividade é pautada em cima desse briefing. O briefing geralmente acontece durante uma outra palavra que eu falei no vídeo do ano passado também, de palavras técnicas de design, que é o brainstorming. O brainstorming é uma reunião de ideias. Também é uma outra palavra que a gente poderia facilmente usar em português, mas acaba não usando, mas fica aí a tradução para vocês. Brainstorming é uma reunião de ideias. Essa reunião geralmente envolve o briefing. Briefing não tem uma tradução literal muito boa, então briefing pode ser briefing mesmo, mas basicamente durante o nosso brainstorming, que é a reunião de ideias, a gente conversa com o nosso cliente, apresenta o briefing para ele e desse briefing apresentado, você usa a sua criatividade sendo guiada pelo que o nosso cliente, que são os outros núcleos, precisam. Outra palavra que eu falei bastante e que foi até o nome de um dos aplicativos é sketch. Sketch significa rascunho, esboço. No vídeo que foi postado ontem, para o pessoal de 12 e de 13 anos, eu falei sobre isso, sobre a importância de fazer um rascunho, de não fazer o desenho direto, mas de se fazer um rascunho. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo, é a aula número 44, de 12 a 13 anos, a importância de se fazer um sketch. Por quê? Porque o sketch ele é um rascunho. Rascunhos são ideias que precisam ser lapidadas. Lá no vídeo eu dou um exemplo visual, a gente fala um pouco mais sobre o desenho. Enquanto eu vou desenhando eu vou explicando, mas para vocês eu vou explicar o termo técnico. Então, sketch é rascunho, e o rascunho pode ser de qualquer coisa. Pode ser um rascunho de uma paleta, onde você pega seu lápis de cor e vê quais cores combinam. Pode ser um rascunho de um grid, um rascunho de um layout. Por mais que o layout seja a peça final, você pode ir fazendo essas colagens para perceber onde você acha que fica melhor. Por isso que o grid é importante, porque aí você já vai decidir quais são os espaços. Então, assim, no vídeo do ano passado, eu falei algumas palavras técnicas como CMYK, RGB, teoria das cores, círculo cromático, briefing, porque são palavras importantes. Se vocês quiserem visitar, tá na playlist do ano passado. Esse ano eu escolhi essas palavras: paleta, análogo, resolução, grid, briefing, sketch e layout, porque eu acredito que são palavras que vocês precisam ter aí no nosso dicionário de design, ok? Se vocês gostarem desse formato de vídeo, onde eu falo alguma palavra, nas próximas videoaulas, no finalzinho, eu posso ir colocando palavras novas. Então, por exemplo, mockup é uma palavra que acontece bastante em design, boneca ou montar uma boneca também é um termo de design que eu posso explicar no finalzinho desses vídeos e deixando essas curiosidades para vocês irem aprendendo palavras mais técnicas, mais profissionais, porque pela idade de vocês logo vão entrar num mercado de trabalho onde vão ser usadas essas palavras técnicas, e eu acho
essencial que, além de saber o prático, vocês também saibam essa parte teórica, porque já pensou, você chega numa gráfica ou numa agência e aí as pessoas começam a falar esse monte de palavra e vocês não conhecem? Fica meio estranho, né? Então eu espero que vocês entendam essas palavras, tenham matado a curiosidade de vocês, tirado as suas dúvidas, mas se essas dúvidas persistirem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu sempre vou respondendo vocês. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, participem das rodas de conversa, até o próximo vídeo e